Dentro desse episódio a gente fala um pouco mais sobre como você deve preparar as suas apresentações de slide de modo que você consiga, com isso, transmitir a ideia de maneira eficiente e conseguir alavancar a sua carreira com isso. Dentro desse episódio, a gente vai então abordar esse assunto de modo que você consiga ter algumas dicas que você possa usar antes de se preparar para uma apresentação. Dentro desses episódios aqui, a gente discute sobre estratégias que vão ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira, estruturar, né, o seu caminho para que você possa alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E isso é possível através de você se reposicionar, melhorar a forma com que você conduz a sua carreira e a forma com que você atua dentro da sua profissão hoje. A gente fala aqui sobre estratégias que estão relacionadas diretamente à área de testes e qualidade de software, que é uma das áreas que estão crescendo muito e que hoje possuem milhares de vagas. Por exemplo, numa busca que a gente fez por analista de testes, há 2 dias atrás, nós encontramos um total de 1.435 vagas para apenas esse termo. Existem diversos outros. Então, é literalmente uma área que está em constante crescimento, um mercado super aquecido procurando profissionais qualificados. Bem, antes da gente prosseguir aqui, eu quero me apresentar também. Meu nome é Júlio de Lima, eu atuo como especialista em testes e qualidade de software, já atuo na área já há mais de 12 anos. Tenho um bacharel em engenharia de software, tenho uma especialização em docência no ensino superior e também sou mestre em engenharia elétrica e computação com foco em inteligência artificial e testes de software. Em dezembro de 2021, eu alavanquei a minha carreira e consegui atingir o meu objetivo, que é de trabalhar e viver nos Estados Unidos. Hoje, eu e minha família moramos em Orlando, na Flórida. E dentro desse nosso episódio de hoje, então, eu trago para vocês diversas dicas de como você pode, então, melhorar a forma com que você apresenta as informações para a liderança ou mesmo para o seu time, de modo que você consiga, então, demonstrar as suas ideias de maneira mais eficiente, mais objetiva, e isso faça, então, com que você consiga se destacar e alavancar a sua carreira. Então, para que a gente possa prosseguir, eu vou pedir que você tenha aí do seu lado um papel onde você possa fazer anotações, ou mesmo que você abra um bloco de notas aí no seu computador e passe a anotar, então, as dicas que a gente vai comentar hoje, de modo que você, então, consiga já hoje mesmo começar a aplicar isso no seu dia a dia e conseguir, então, ficar melhor nessa atividade, que é uma atividade tão importante para qualquer um de nós hoje em dia, que é preparar apresentações para um público específico. Beleza? Bom, se vocês estão preparados, vamos nessa então. Eu diria que o primeiro conceito, que é a nossa base fundamental aqui para a nossa discussão de hoje, é que você entenda que você precisa, em muitos momentos da sua carreira, comunicar informações a outras pessoas. Essa questão de comunicar informações a outras pessoas, ela está relacionada diretamente a 2 fatores aqui. Um que é a forma com que você conduz a mensagem e o segundo que é a estrutura pela qual você conduz a mensagem. Ainda teria uma terceira, né? Então, a mensagem, a forma com que você conduz e também as ferramentas que você usa, certo? Então, são aqui 3 itens aí que vão compor essa questão. Quando a gente fala sobre a forma, sobre a mensagem em si, a mensagem está relacionada diretamente ao que você quer passar para essas pessoas. Qual que é a mensagem em si, a informação em si que você quer compartilhar. Essa questão da mensagem em si que você quer compartilhar, ela vai depender de qual é a atividade que você executou e que você precisa que os outros conheçam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro que uma das apresentações que eu fiz quando eu estava em uma determinada empresa foi para demonstrar para as pessoas quais eram os números que nós tínhamos quanto à qualidade de software. Então eu tinha alguns indicadores
e esses indicadores mostravam para mim que a nossa qualidade estava ruim naquele momento e que a gente precisava de alguma forma melhorar aquilo. Então a mensagem que eu queria passar para as pessoas não estava relacionada diretamente ao... não era apenas trazer os números para as pessoas. Porque os números, os indicadores, todos nós tínhamos acesso. O que eu queria trazer para eles era o que estava por detrás do número. O que estava por detrás daquele monte de indicadores, daqueles vários gráficos e que eu tinha enxergado. Entendem aqui a diferença? Quando eu falo para vocês da mensagem, a mensagem não é apenas dados. A mensagem está relacionada diretamente à informação. E isso é um dos pontos mais importantes para você que propaga uma mensagem. Veja, eu poderia ver que o indicador número 1 estava apresentando 50%. O indicador número 2 estava apresentando 20%. E o indicador número 3 estava apresentando 15%. Se eu pegar essas três informações e simplesmente mandá-las como sendo a mensagem que eu quero compartilhar, pode ser que a pessoa que recebe aquilo não consiga entender exatamente o que os números mostram. Por isso que o que eu quero apresentar não são, por isso que eu denominei aqui o que você quer apresentar como mensagem e não como dados apenas. Né? Por quê? Porque a questão aqui que está relacionada diretamente à sua carreira é a seguinte: você, profissional dentro da sua área, está analisando uma informação e com base em tudo que você aprendeu e com base na sua experiência e com base na forma com que você enxerga aqueles números, você então extrai dali uma mensagem. Quando você extrai dali uma mensagem, o que eu quero dizer é, você extrai dali uma interpretação que é sua. E às vezes acaba sendo só sua, sabe? Nenhuma outra pessoa conseguiu enxergar aquilo. Então você extrai dali daqueles dados uma mensagem, que é a sua forma de análise daquilo. E é essa extração que você envia como sendo a mensagem para as pessoas que vão receber aquela apresentação, que vão consumir ou que vão ser a audiência daquela apresentação que você vai fazer. Entender esse conceito é algo que é extremamente importante, porque quando você entende esse conceito, você para de trazer informações que são desnecessárias para a audiência que vai receber a sua mensagem. Você provavelmente já participou de palestras que foram palestras chatas, palestras que eram super difíceis de entender. Você já deve ter participado de reuniões em que a pessoa falava sobre o que estava escrito no slide. Você já deve ter participado de apresentações onde o que as pessoas entregavam para você era um bando de números e que você não conseguia entender exatamente do que se tratava. Já participou de alguma apresentação assim, de alguma palestra desse jeito, ou mesmo de alguma apresentação de informações dessa forma? Provavelmente você vai dizer que sim. Por que isso? Porque a pessoa que estava apresentando não entendeu esse conceito básico, que é o conceito da diferença entre dado e a mensagem. Beleza? A gente pode chamar isso de uma maneira mais técnica, entre dado e a informação em si. Tá? O dado é apenas o dado, ele é frio. Agora a informação é o que você extrai daqueles dados. Interessante isso, né? Isso serve para qualquer coisa. E dentro da área de teste de software, a gente pode trazer com exemplos mais claros, exemplos mais próximos da sua realidade. Por exemplo, quando em teste de software a gente tem uma atividade chamada teste de performance. Teste de performance em teste de software é quando eu pego, um grupo de robozinhos, pensem em simuladores de pessoas, que vão então enviar requisições para uma aplicação web. Vão acessar um site, para ser bem didático. Então esse bando de robozinhos aqui, eles vão acessar um site. E acessando um site, eles vão navegar em algumas páginas. O que isso vai fazer? Vai fazer com que o site em si seja consumido. E esse consumo faz com que ele, em grande parte das vezes,
tem uma degradação no serviço. Que é o quê? Que é o site ficar um pouquinho mais lento. Por quê? Porque a gente tem um número muito grande de pessoas. Desculpa. Tem um número muito grande de acessos, porque nesse caso esses acessos não são feitos por pessoas, são feitos pelos robôs, né? Então, tá lá os robozinhos lá, batendo lá no site, acessando ele e usando, acessando e usando, e o site vai degradando então a sua velocidade de conseguir, né, fornecer para esses usuários que estão acessando uma velocidade adequada. Durante esse teste, que a gente chama de teste de performance, a ferramenta que nós usamos acaba por coletar informações. Essas informações são informações geralmente de tempo de resposta. É o tempo que, puxa, o usuário acessou o site, levou 0,2 segundos. Aquele determinado usuário fez uma busca, levou 2 segundos. Ele fez um cadastro, levou 3 segundos. Sabe? A ferramenta vai anotando tudo isso. No final, quando eu, especialista em testes, que conheço sobre teste de performance, vou olhar os resultados da execução daquele teste, eu tenho um montão de gráficos. Por exemplo, eu tenho um gráfico que me mostra, por exemplo, o tempo de resposta. Eu tenho um outro gráfico que me mostra a quantidade de usuários conectados. Eu tenho um outro gráfico que me mostra as comparações entre os tempos de resposta de todas as ações que o usuário fez no site. Eu tenho uma outra tabela que me mostra qual foi o tempo mínimo, o tempo máximo, o percentil, qual foi a média, qual foi o desvio padrão. Tem esse monte de dados. Agora pense o seguinte: vocês nunca viram essa ferramenta e vocês não entendem muito sobre testes de performance. Se eu trouxer todos esses dados para vocês e entregá-los como fosse a minha mensagem, só lembrando aqui, tá? Os 3 pontos que a gente vai abordar hoje. Qual é a mensagem na hora de você realizar uma apresentação ou construir uns slides para uma apresentação? Qual que é a estrutura da forma com que você leva essa mensagem e quais são as ferramentas que você usa, tá bom? Então, são esses 3 pontos aqui. Agora, nesse momento, a gente está abordando aqui, então, o primeiro, que é a mensagem. Se a minha mensagem que eu entrego na minha apresentação, ela é uma mensagem que é composta de apenas os números, e eu vou, sabe, na frente de vocês que assistem esse vídeo agora, e eu digo, olha, aqui como vocês podem ver, o tempo de resposta era 5. Aqui como vocês podem ver, o número de usuários era 10. Aqui como vocês podem ver, o número de transações era 7. Entendem? Olha aqui, o percentil era 0,5. Tá vendo aqui, a média era 0,3. O que você está entendendo disso? Provavelmente você diga assim, Júlio, eu não estou entendendo nada. Por quê? Porque eu estou ensinando, eu estou trazendo para vocês os números apenas os dados. Trazer apenas os dados não vai ajudar porque a pessoa consiga entender o que é que está acontecendo. A pessoa vai entender quais são os dados e se essa pessoa é especialista naquele assunto, ela vai conseguir entender exatamente o que você está falando. Mas se a pessoa não é especialista, e volto a dizer, isso é algo que acontece geralmente quando você está apresentando algo, a sua audiência é variada. Anotem isso. Geralmente quando você vai fazer uma apresentação, a audiência tem conhecimentos distintos. E assim como uma sala de aula, quando o professor fala, vocês estão entendendo? Todo mundo balança a cabeça que sim. Não? Só que na verdade, por detrás daquelas cabecinhas balançando e dizendo que sim, tem um monte de gente que não conseguiu entender bem. Só que a situação de estar próximo a outras pessoas, sabe? O seu ego de você estar próximo e dizer que não, as dificuldades que você tem de assimilação, as dificuldades que você tem de conseguir se libertar da crença limitante que impede você de fazer pergunta, vai fazer com que você balance sua cabeça dizendo que sim, só que na verdade você não entendeu. Entende? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando você tem acesso
ao dado, você, especialista, extrai do dado informações. São as informações que você tem que levar na sua mensagem. Entendeu? Aqui nesse caso do teste de performance, como especialista eu olho e digo assim, olha, tô pensando comigo mesmo. Dado que o número de usuários foi crescendo, eu percebi que o tempo de resposta começou a aumentar. Estou ainda na minha reflexão, ainda não estou passando a mensagem para as pessoas que estão, né, na audiência. Por que isso acontece? Deixa eu ver aqui, acho que faz sentido. O tempo de resposta está começando a aumentar porque tem muito mais usuários conectados na aplicação e usando a aplicação. É por isso que o tempo de resposta começou a aumentar. E aí eu percebo que o tempo de resposta começou a aumentar, mas daí ele parou de aumentar. Ou seja, ele estabilizou. Estabilizou por quê? Porque o número total de usuários já estava lá. Então tinha 50 usuários usando. Antes tinha 0. Então é comum que o tempo de resposta comece a aumentar. E aí estabilizou. O número de usuários permaneceu igual. O número o tempo de resposta, estabilizou também. Mas caraca, que loucura. Agora eu vejo aqui que o tempo de resposta voltou a aumentar, mesmo tendo o mesmo número de usuários. Por que será que isso está acontecendo? E aí eu olho um outro gráfico e eu vejo que o número de transações, que é o número de acessos, não acessos, vamos dizer assim, o número de requisições que a aplicação consegue receber por minuto, se mostrou estática. Ou seja, olha, eu só consigo receber 20 requisições por minuto. E isso fez com que aquele monte de requisições que os 50 usuários estavam tentando enviar para o servidor parassem em um funil. Então pensa assim, todas aquelas requisições que estavam sendo enviadas, elas começaram a parar num funil. E o funil aqui leva para o servidor. Então parou no funil. Como parou aqui no funil, essas requisições que estavam esperando no funil começaram a ter um tempo de resposta mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto. E isso fez com que o tempo de resposta começasse a ir lá em cima. Vamos voltar agora à forma com que eu estava trazendo a mensagem e depois mostrar para você como que é essa mudança que eu vou fazer agora na forma de trazer a mensagem. Antes eu demonstrava a mensagem para as pessoas apenas através dos dados. E isso não ajudava, porque a gente não tinha muitos especialistas na audiência. Né? Só de você ter uma pessoa que não é especialista na audiência, aquela mensagem não está se perdendo. Só que em vez de você não entregar a mensagem, ou de você limitar o seu público, você pode abstrair as informações que estão ali dentro. Então, como que eu traria essa informação? Eu diria o seguinte, gente, nós estamos tendo um problema relacionado à performance da nossa aplicação web. O que acontece é que todas as vezes que nós temos um número muito grande de usuários acessando a nossa aplicação, ela passa a degradar, de modo que o tempo de resposta dos nossos usuários o tempo de resposta das requisições dos nossos usuários acaba por aumentar. E o usuário percebe isso como um atraso no uso da aplicação. Vou dar um exemplo para vocês. Exemplos são ótimos. Vou dar um exemplo para vocês. Tem 50 pessoas conectadas e executando ações. 20 dessas pessoas, quando elas tentam fazer uma busca no carrinho, por exemplo, o tempo de resposta para que a aplicação dê os produtos do carrinho é alto. E isso está acontecendo por um motivo. Sabe qual que é? É que a nossa aplicação está configurada para receber um número limitado de requisições. Nós precisamos aumentar esse número de requisições para que os usuários tenham uma experiência mais rápida no nosso site. Entendem aqui o que foi que aconteceu?
Eu, Júlio, especialista naquela informação, na análise daqueles dados, trouxe para as pessoas com um linguajar menos técnico, um pouco mais claro e objetivo, qual que era o problema e qual que era a solução para aquele problema. Entendem aqui? Então, a minha mensagem, ela é composta aqui do quê? Da minha análise sobre uma determinada situação, ao invés de apenas os dados que estão relacionados àquilo. Bom, isso aqui a gente está falando sobre a mensagem, beleza? O que a gente aprende aqui nesse primeiro momento? A gente aprende que, ao invés de você apresentar apenas dados, apresente a sua análise. Tá? Então esse é o primeiro ponto aqui, ó. Ao invés de apresentar apenas dados, apresente a sua análise. E quando eu falo de apresentar a sua análise, você vai perceber que quando você passa a analisar dados, às vezes você vai encontrar problemas que estão ali relacionados àqueles dados. Como foi o caso da performance, como foi o caso da qualidade lá atrás, como pode ser qualquer análise que você fizer sobre dados. Se você estiver montando uma apresentação para a sua gestão, por exemplo, e você conseguir analisar os dados e identificar problemas que estão relacionados àquilo, não traga apenas os problemas, porque eu poderia muito bem simplesmente dizer, olha, encontrei essa questão aqui da informação, do tempo de resposta ser muito alto, está causando para os nossos usuários uma experiência ruim, de atraso, de tempo muito alto para devolver os produtos. Estão entendendo isso? Tô. Então, esse é o problema. E pum, acabou minha apresentação. Poderia ser apenas assim. Só que o que acontece? Líderes não gostam apenas de problemas. Eles esperam que você traga problemas e que você traga soluções também. Por quê? Porque trazer apenas os problemas faz com que alguém seja onerado com mais uma tarefa. Agora, quando você traz o problema e também traz a solução para o problema, aí você ganha pontos com a liderança. Por que isso? Porque isso faz com que você consiga, então, trazer para eles um caminho para como eles podem solucionar aquele determinado problema ou aqueles determinados problemas. Tá bom? Então eu vou repetir mais uma vez antes da gente seguir. Quando você for pensar na mensagem da sua apresentação, não traga apenas dados. Traga dados e a sua análise sobre os dados. Se a sua análise revelar problemas, traga problemas, mas também traga soluções para os problemas. Beleza? Isso daqui está relacionado diretamente à mensagem que você entrega na sua apresentação. Agora vamos então para a estrutura. A estrutura é algo fenomenal. Se você conseguir determinar uma estrutura para a entrega da sua mensagem, que seja uma estrutura, vamos dizer assim, né? Se você pelo menos tiver uma estrutura para a forma com que você traz sua mensagem, você já, ganhou muitos pontos. Porque o que acontece às vezes é que nós, na nossa euforia ou na nossa falta de conhecimento sobre a forma com que nós expomos o nosso trabalho e a nossa mensagem, nós acabamos por não ter estrutura. O não ter estrutura significa o quê? Significa que você vai trazer uma mensagem que é uma mensagem boa, só que de uma maneira desestruturada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você poderia, por exemplo, inverter a ordem pela qual você traz a sua mensagem e dizer, olha, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma apresentação para fazer para vocês. Então, eu vou começar aqui falando sobre qual é a solução para alguns problemas. Beleza? Vou trazer aqui solução para alguns problemas. E depois eu vou me apresentar. E depois eu vou apresentar quais são as pessoas que fazem parte da minha equipe. E depois eu vou apresentar os dados. E depois eu vou apresentar quais são as minhas análises. E depois eu vou demonstrar qual é
sei lá, as informações relacionadas ao título da minha apresentação. Estão entendendo? Você não estruturou bem a forma com que você vai trazer a sua mensagem. Você bagunçou toda a ordem das coisas, e isso faz com que a pessoa que está recebendo a sua mensagem não consiga recebê-la de uma maneira que vai ser eficiente o suficiente para que ela entenda aquilo e memorize aquilo e consiga então ter dentro do ser dela uma mudança, uma atitude quanto àquela mensagem que você apresentou. A estrutura, ela é algo tão importante, tão importante, tão importante, que se você tiver uma mensagem boa, mas tiver uma estrutura ruim, pode ser que as pessoas que estão recebendo aquilo nem consigam entender ao certo do que se trata. Então é extremamente importante que você tenha uma estrutura. A estrutura, ela está relacionada diretamente ao que a mensagem que você quer passar. Só que a estrutura também tem a ver com qual é a ação que você quer despertar nas pessoas. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho essa mensagem, que é a mensagem que fala que os testes de performance eles revelaram problemas. Beleza? Essa é a mensagem. Qual é a ação que eu quero despertar nas pessoas? Bom, a ação que eu quero despertar nas pessoas é a seguinte: eu quero que após ouvirem esse problema, após ouvirem essa mensagem, que as pessoas se movimentem de modo que elas possam então buscar, implementar a solução que eu estou propondo. Ok? Então a minha mensagem é: a aplicação ela está com uma performance ruim. Todo mundo que ouvir essa mensagem, eu quero que comecem a se organizar para que elas possam então começar a implementar a solução que eu estou trazendo para aquele determinado problema. Se eu não tiver isso daqui, fica difícil até de organizar a sua estrutura. Então anotem assim: após definir a mensagem, eu preciso definir qual é a ação que eu espero do público. Beleza? É isso daqui que a gente precisa. Por exemplo, depois que vocês ouvirem toda essa informação que eu estou passando para vocês, o que eu espero? Eu espero que vocês façam algo, que vocês no seu dia a dia comecem a implementar essa forma de estruturar a mensagem que você tem. Então essa é a minha, sabe, é o meu desejo aqui, qual que é a ação que eu quero que vocês executem após ouvir a minha mensagem. Entenderam? Você precisa definir isso. Porque quando você define isso, você vai conseguir delinear melhor como é que você quer entregar a sua mensagem. Então, vamos dizer que aqui, para essa mensagem que é a ausência de performance da nossa aplicação, eu defini como sendo uma ação que eu quero que as pessoas executem, que elas então se organizem entre desenvolvedor, analista de banco de dados e analista DevOps. Eu quero que eles se juntem para que eles possam então interagir e executar aquele determinado grupo de soluções que eu propus para eles. Beleza? Eu quero que os três se organizem aqui. Como que eu vou trazer a minha mensagem? Tá? Eu vou trazer a minha mensagem assim. Esse daqui são os dados que eu encontrei. Essa daqui é a análise que eu fiz. Esse daqui são os problemas que eu encontrei. E esse daqui são as soluções que eu encontrei. Beleza? Então, dados, minhas análises, problemas encontrados, soluções que eu encontrei. Entenderam aí as quatro etapas? Os dados que eu tinha, minhas análises, os problemas que eu encontrei e as soluções que eu estou dando para aqueles determinados problemas. Depois que eu trouxe essa estrutura aqui para minha mensagem, o que eu vou fazer? Eu vou então trazer mais uma coisa. Essa última coisa aqui
é talvez a coisa mais importante aqui dessa nossa reunião, porque eu defini o quê? Defini que eu precisava que todo mundo fizesse uma ação depois dessa mensagem. Depois, o quinto ponto vai ser vai ser uma espécie de um slide, por exemplo, dizendo o que é que eu quero que eles façam. E olha só, isso pode parecer trivial. Isso pode parecer muito trivial. Só que o que acontece é que, se você tenta lembrar da última reunião que você participou e que alguém estava apresentando algum slide, essa pessoa no final da reunião ela deixou super claro o que ela esperava de você? Ou a reunião acabou e você ficou com aquele sentimento de não sei o que é o próximo passo? Veja, o último slide dessa minha estrutura aqui de transmissão da mensagem é o que é que eu espero que vocês façam. E quando eu falo vocês, você literalmente tem que colocar um nomezinho dos abençoados lá, entendeu? Então você vai colocar assim, e eu espero que você, né, Priscila, que é Dev, interaja para tentar identificar uma das formas com a qual a gente pode melhorar essa questão da performance, né, da aplicação em si. Eu espero que você, Isabelle, que é DevOps, analise uma forma de configurar os servidores de modo que eles consigam responder de maneira satisfatória. Espero que você, Tarso, que é analista de banco de dados, eu quero que você analise os logs do banco de dados para tentar identificar quais são as queries que elas estão tomando mais tempo. Talvez o problema esteja ali. E é o seguinte, para cada um de vocês que eu falei isso, ainda tem mais um ponto. Para cada uma das pessoas que eu falei isso, eu espero de vocês qual que é a data que você consegue me entregar os resultados da sua análise. E aí essas pessoas vão falar para você a data, vão falar, eu consigo fazer essa análise até na segunda, o meu eu consigo fazer até a quarta, e o meu eu consigo fazer até a sexta. Tá bom então. Então a gente pode esperar uma resposta geral de todos até a sexta-feira, certo? Certo, perfeito. Você conseguiu então ter acesso àquilo que você definiu no início, até antes da sua apresentação. Entenderam? Então não é apenas a mensagem, mas também a estrutura. E na estrutura, por que eu falo dos dados? Porque hoje em dia, com esse achismo que ronda todas as carreiras, se a pessoa não vê dados, ela pode acreditar menos em você. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia eu falo para vocês, né, nesses episódios aqui, que eu tenho centenas de alunos que conseguiram alavancar suas carreiras. E aí você fala assim, Júlio, mas vamos lá, né? Cadê essas pessoas? Essas pessoas, elas estão lá por exemplo, no meu YouTube, você consegue assistir os depoimentos delas, pessoas que conseguiram alavancar suas carreiras e que conseguiram aumentar o seu salário em mais de 30%. Você também consegue ver essas pessoas lá nos meus destaques do Instagram. Então você vai lá no Instagram, tem lá 2 foguinhos, você clica lá, você consegue ver, né, todos os depoimentos, todos não, né, que ali eu não peguei todos, mas uma grande parte dos depoimentos dos alunos dizendo que eles conseguiram alavancar suas carreiras. Estão entendendo? Então são os dados que vão trazer para as pessoas a confiança de que aquilo que você está falando faz sentido, entendeu? Então você vai falar, olha, eu peguei dados aqui, que eram da execução dos testes. Com base nesses dados eu analisei, né? Aqui novamente trazendo para a questão dos alunos do programa, eu diria assim, eu não só recebo os depoimentos deles, eu também analiso para entender o que é que eles fizeram de certo e o que eles fizeram de errado para conseguir chegar lá mais rápido, estão entendendo? Então, aqui na análise do teste de performance em si, a gente analisou os dados do teste de performance, a gente conseguiu identificar coisas importantes aqui. Para terceiro, identificar quais são os problemas. Então, identifiquei aqui que os problemas que estão acontecendo são esses, A, B, C, D, E. Certo? Trazendo para o universo do programa, mesma coisa. Eu analiso as informações e vejo, isso daqui são problemas que essas pessoas são
coisas que essas pessoas costumavam fazer e que impediam elas de conseguir alavancar sua carreira, né, por exemplo. Então tá aqui, ó, quais são os problemas. E tá aqui para vocês qual que é a solução que eu acredito que você tem que seguir para que você consiga melhorar, para que você consiga, né, fazer com que aquela aplicação tenha uma performance melhor. Dentro do universo do programa ainda, porque eu achei interessante aqui esse paralelo, as dicas que eu trago para vocês, né, nesses episódios são dicas que são também fundamentadas na análise de carreiras de dessas dezenas ou centenas de alunos que eu já tive a oportunidade de estar próximo, né? Então tá aqui para vocês soluções. E aí o próximo passo, que é a conclusão daquela mensagem. É a mesma coisa de você levantar a mão e falar assim, gente, eu não estou aqui à toa. Eu vim aqui trazer uma mensagem para vocês. Só que o que eu quero que vocês façam com base nessa mensagem é extremamente importante. Caso contrário, vocês vão estar criando uma reunião sem fim. Vocês já viram a reunião sem fim? Algumas pessoas chamam de endless meeting, né? Aquela reunião sem fim, uma reunião que está lá, tipo, rodando para sempre. Ninguém sabe mais porque está lá. Chega um momento na reunião que ninguém nem sabe porque que ela foi chamada para aquela reunião. Não, vamos lá, gente. Agora é o momento mais importante. Depois que eu te passei essa mensagem, em que eu transformei você, que você entendeu que existe uma forma de você mudar e sair do ponto onde você está agora e ir para um próximo, essas daqui são as ações que eu quero que você faça. Toma. Fulano de tal, faça isso. Fulano de tal, faça aquilo. Fulano de tal, faça aquele outro. Entenderam o que vocês têm que fazer? Entenderam? Quando você consegue terminar isso? Eu consigo terminar na data A, B ou C. Sabe por que você precisa ter também essa data? Tem muita gente que não gosta de data, né? Eu não quero dar uma data para quando eu vou terminar isso não. Não, mas a gente precisa de uma data. Então, né, fala aí para mim quando você consegue terminar. Pode ser uma estimativa, mas me fala quando você consegue terminar. Tá aqui, beleza. Sabe por que eu preciso disso? Eu preciso disso porque depois eu vou ter que me reportar para o meu gestor, para o meu líder, para minha líder. E quando eu for me reportar para ela, eu preciso trazer informações palpáveis. Olha, encontrei esses dados, encontrei essa análise, encontrei esses problemas, encontrei essa solução. Já propus a solução, tá aqui, a galera deu a data de até sexta-feira da semana que vem para terminar. E sexta-feira da semana que vem eu vou voltar para minha liderança e vou dizer, o problema foi resolvido. Entende? Agora vamos dizer que você não estruturou nada, tá bom? Que você encontrou lá um problema de performance, você começou a gritar, tem um problema, tem um problema, tem um problema. E aí a galera começa assim, vixe, o que está acontecendo ali com o Júlio ali, coitado? O bicho está gritando ali falando que tem problema. Ele está falando que tem um problema de performance. Beleza, mas o que é? Eu não sei não, ele está gritando lá que tem um problema. Parece que ele usa uma ferramentinha lá, que ele usou lá, que ele aprendeu num curso lá e viu um problema e está lá gritando que tem problema. E aí o líder chega e fala, o que está acontecendo, Júlio? Aí o Júlio fala, não, encontrei um problema aqui de performance, é um problema muito grave. Tá bom, mas o que é? Não, eu não sei explicar muito bem, é o seguinte, tá aqui, os gráficos aqui, os números. Aí o líder fala, beleza, então legal, fala lá com o pessoal de tecnologia lá. E aí depois você me fala. E aí o Júlio vai lá, vai conversar com o pessoal de tecnologia, ninguém entende nada. Ninguém é tocado realmente pelaquela mensagem, porque a mensagem está desestruturada. Aí ele volta para o líder e fala, ninguém me ouviu. Aí o líder fala, então, né, provavelmente não seja algo importante. A vida segue. O Júlio fica triste, dizendo que ninguém ouve ele, ninguém ouve as ideias dele, e que ninguém dá valor para ele dentro da empresa, e ele não consegue crescer de jeito nenhum. Entenderam aqui a importância? Se você sabe sobre algo e você não consegue passar essa mensagem de maneira estruturada, você vai continuar apenas gritando. Se você souber estruturar sua mensagem, você vai falar baixinho. Mas as pessoas que estão te ouvindo, elas vão te entender. E se você souber estruturar bem a sua mensagem, elas não vão só te entender, mas elas vão executar algo. E ao executar algo, a vida das pessoas ou dos produtos vai ser transformada. E sendo transformada, e você sendo a pessoa que impactou nessa mudança, você vai ganhar os seus créditos, de modo que depois você possa clamar pelo alavanque na sua carreira e pelo seu aumento de salário.
A gente precisa entender uma coisa aqui, galera. Não tem como vencer se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeitinho que você faz. Da forma desestruturada que você faz. Você tem que estruturar a forma com que você trabalha. Você tem que estruturar a forma com que você persegue o alavanque na sua carreira. Não é sobre anos de trabalho apenas. É sobre a forma com que você conduz a sua carreira. Uma forma mais eficiente, uma forma mais eficaz, uma forma que vai trazer para você mudanças. A partir do momento que você entender isso, a busca não vai ser mais só por qual que é a próxima ferramenta que está na hype da automação de testes, mas vai ser sobre o como eu consigo trazê-la como sendo uma solução para os nossos problemas e conseguir então tocar o dia das pessoas para que elas entendam que nós precisamos fazer a mudança acontecer dentro do meu contexto. E com fatos e dados nas suas mãos, você vai poder dizer para a sua gestão: eu consegui impactar a vida do produto ou da empresa, de modo que a gente conseguiu otimizar e conseguiu fazer um trabalho melhor aqui dentro. Agora sim, olhe para os dados e me diga se eu não tenho que ser valorizado. Se a empresa vai ou não te valorizar, isso é um assunto para um outro vídeo. Mas eu posso dizer para você com certeza que se dentro da empresa onde você está produzindo fatos e dados que realmente mostram que você está impactando a vida da empresa ou do produto ou das pessoas, e você tem esses dados, e dentro da empresa atual você não é valorizado pelas coisas que você está conseguindo movimentar, eu posso dizer que existem 1.435 vagas, pelo menos, para analistas de teste, que podem te dar uma oportunidade de você pegar esses fatos e dados, levar para as empresas deles e serem mais valorizados, mais desafiados e se aproximarem cada vez mais dos seus objetivos. Terceira e última parte aqui nessa nossa conversa. Ferramenta. Quando vocês forem pegar uma ferramenta para compartilhar essa mensagem, tente usar uma ferramenta que é uma ferramenta de mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês. PowerPoint ou Keynote para quem está usando Mac. E lá dentro, tente estabelecer a mensagem de maneira objetiva. Ao invés de colocar 30 bilhões de textos, coloque apenas o necessário. Ok? Lembre-se, as pessoas durante uma apresentação elas não querem ler um livro ou ler um artigo. Elas querem ser impactadas pela mensagem. Então, coloque a mensagem, de uma maneira super clara. Se você tem que trazer dados, traga dados que são apresentados de uma maneira leve, não de uma maneira pesada. Em vez de colocar 30 bilhões de gráficos dentro do slide, coloca apenas aqueles que são mais importantes. Vai trazer sua análise? Traga sua análise em texto, com no máximo 5 linhas por slide, por exemplo. Demonstrando em tópicos quais são as análises, os resultados de análises que você fez. Se você está indo para um momento de demonstrar os problemas, deixe os problemas também em texto, claro, bonitinho assim, 5 linhas. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5. E coloque um identificador único, tipo P1, P2, P3, P4, P5. Vai para os slides das soluções, coloque as soluções também em tópicos. Solução número 1, blá blá blá. E coloque em tópico quais são as ações que tem que fazer. Vai para a próxima solução, mesma coisa. Solução que resolve tal problema, ações a serem realizadas. E vai colocando essas soluções. E vai apresentando para as pessoas. E no final, novamente, como eu disse, quais são as pessoas que têm que executar essas ações? É o fulano que é DevOps, o fulano que é Dev, o fulano que é, que é analista de banco de dados. Pede as datas, traga depois para eles de volta uma versão daquela apresentação que você fez, já com as datas e os nomes deles lá, que eles mesmos proporam. Envia para todo mundo que participou da apresentação e persegue a implementação daquilo. Bem, vamos resumir, hein? Sua apresentação tem que ser composta por 3 itens. 3. Mensagem, que é a forma com que você traz a informação. Estrutura, que é a forma organizada de trazer a informação. 3. Uso de uma ferramenta de mercado que você já conhece, que todo mundo já conhece.
traz e use e estruture a sua apresentação de uma maneira que a informação fique clara para as pessoas e que não fique, sabe, como vou dizer assim, sobrecarregada. Essas são as 3 dicas que eu dou para vocês que vocês consigam montar apresentações melhores e conseguirem ter resultados nas suas apresentações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de interagir aí com esse vídeo, de deixar seu comentário, de curtir, de compartilhar. E continuem acompanhando aqui cada um desses episódios, porque eu tenho muito conhecimento para trazer para vocês, para ajudar você a alavancar sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. Um abraço, muito sucesso para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!